Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Efésios, capítulo 5. Versículo 21. Todos acharam? Vamos ler. Efésios 5, 21. Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja, em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa, ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo, como dizem as Escrituras Sagradas. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Amém? Vamos orar? Senhor, usa a tua palavra e fala ao nosso coração. E que esta palavra produza mudança, produza transformação. E que haja, meu Senhor, na tua casa, na tua igreja, homens e mulheres que, em obediência à tua palavra, fazem aquilo que tu mandas fazer. E que assim, Senhor, o teu nome seja glorificado na nossa vida. Ó Deus, manifesta a tua glória. Deus, manifesta o teu poder. Purifica-nos, lava-nos. E assim, Senhor, exalta o teu nome. Senhor, que esse texto produza transformação, mudanças e nos leve a vivermos uma vida conjugal, uma vida comum no lar, de um modo equilibrado, de um modo agradável a Ti, de um modo que glorifique o Teu nome. Vem, Senhor, nos ensinar. Fala conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu acho, pelas reações que nós percebemos quando nós pregamos, né? Eu costumo ser convidado para fazer cerimônias de casamento. Há dias atrás eu fiz uma cerimônia de casamento lá em Canoa Quebrada, filha de um pastor. Eles já nos conhecemos há muitos anos, somos amigos, temos um bom relacionamento com a família. E eles nos convidaram para estar ministrando no casamento da filha deles. Foi um momento muito abençoado, muito gratificante, e nós louvamos a Deus. E agora também, recentemente, foi, na verdade, quando foi, amor? Sexta-feira, não, quarta-feira. Quarta-feira nós estivemos também ali no Eusébio, ministrando em um casamento. Era um casamento que nem estava previsto. É uma irmã missionária, ela se divorciou
e por uma razão bíblica, é importante esclarecer isso, se divorciou com o respaldo da palavra de Deus, o marido a traía frequentemente, até que chegou um momento que ela não aguentou mais tanta mentira e tanta traição, então ela pediu divórcio. E eu nem sabia, mas ela conheceu um irmão que é cantor evangélico, e eles se conheceram e começaram a desenvolver um relacionamento. Finalmente decidiram casar. Ele viúvo, perdeu a esposa muito cedo, ele é um cara novo, e ela divorciada. Muitos pastores não fariam esse casamento. Nem vou dizer que muitos, mas alguns não fariam o casamento, porque alguns pastores creem que a pessoa, uma vez divorciada, ela não pode se casar novamente. Eu entendo que isso aí é uma interpretação errada da Bíblia. Se a pessoa for divorciada por uma razão não bíblica, eu concordo que ela tem mesmo é que esperar e ela ficar sozinha até que finalmente ela decida voltar para o cônjuge. Mas quando se trata de uma situação em que nós percebemos que há uma razão bíblica para o divórcio, e esse é um dos casos estabelecido por Jesus, quando existe adultério ou traição, então não é errado, não é antibíblico que a pessoa tenha um novo casamento, porque a palavra de Deus diz que a pessoa, nesse caso, ela está livre. E quando fala que está livre, significa livre para casar novamente. Então estivemos ali celebrando aquela cerimônia, e o Senhor colocou no meu coração utilizar esse texto. E não desenvolvi o texto todo, mas a gente compartilhou alguns princípios que se encontram aqui. Bem, uma das coisas que eu tenho observado é que esse seja talvez o texto que mais incomoda as mulheres. Se elas pudessem rasgar uma parte da Bíblia e jogar fora, tocar fogo, eu acredito que elas fariam certamente isso com Efésios capítulo 5. Não é, irmã Jaqueline? Pois bem, e esse é o texto em que os homens mais se alegram, talvez de toda a Bíblia. É quando eles escutam assim, o apóstolo Paulo dizendo: mulheres, obedeçam aos seus maridos. Os maridos ficam mortos de felizes, né? Extremamente felizes. Mas bem, nós vamos ajudar vocês a entender esse texto de um modo correto, para que a gente não tenha deturpações. Nem as mulheres tenham tanto ódio dessa parte da Bíblia, e nem os homens se alegrem tanto, porque na verdade esse texto traz sobre nós, os homens, uma grande responsabilidade, talvez ainda maior do que a responsabilidade que pesa sobre as mulheres. Mas bem, eu não sou feminista, mas também não sou machista. Eu acho que uma das maiores besteiras que as mulheres já fizeram no mundo foi optar pelo feminismo e brigarem por ele. Porque o que elas ganharam com isso não lhes foi de fato proveitoso. Elas ganharam o direito de fumar, de beber cachaça, de farrear, de trabalhar para sustentar a família, incluindo o marido muitas vezes, porque infelizmente hoje muitos maridos preferem assumir a posição da mulher e ficar em casa apenas sendo sustentado pela mulher. E o pior é que esses maridos que ficam em casa, eles não querem nem fazer o trabalho da mulher, porque eles não querem ir para a cozinha lavar os pratos, enxugar a louça, limpar o chão. Então eles querem dar responsabilidade da mulher, na verdade, praticamente nenhuma, a não ser o privilégio de ficar em casa sem fazer nada, assistindo televisão, vendo futebol, olhando besteira na internet e coisas desse tipo. Então, na verdade,
bobagem do movimento feminista e também do machismo não traz nada de bom e a Bíblia não defende nenhum nem outro. Inclusive, não sei se vocês sabem, a mulher foi uma americana que foi uma das precursoras do movimento feminista no mundo. Certa vez ela dando uma reportagem na revista Veja, eu li essa reportagem e ela disse assim: foi uma das piores coisas que eu já fiz na minha vida, da qual me arrependo tremendamente, mas infelizmente não tem mais jeito, porque é uma coisa que não está mais sob o meu controle. Aquilo que eu ensinei, aquilo que pelo qual eu briguei e levei outras mulheres a levantar essa bandeira, no final das contas eu descobri, depois de experiência, depois de vivência, eu descobri que era um mal e que não trazia nenhum proveito a ninguém. Então essa foi a declaração da mulher que foi a principal precursora do movimento feminista no mundo. Ela disse com a boca dela que se arrependia de ter encabeçado essa ideologia maluca. Mas bem, vamos então ver o que é que a Bíblia diz sobre esse assunto. Porque nós temos aí muitas opiniões, mas essas opiniões, será que têm respaldo bíblico? Opiniões de pastores, opiniões de líderes, opiniões de estudiosos do comportamento. É muita gente falando sobre algo e, infelizmente, muitas vezes não apresenta um ponto de equilíbrio. Vamos trabalhar o texto para que você entenda exatamente o que está acontecendo. Agora, talvez você pergunte: mas, pastor, no culto de domingo o senhor vai falar sobre esse assunto? Isso aí não era um assunto para tratar numa cerimônia de casamento? De modo nenhum. Na verdade, nós temos que aprender sobre casamento antes de chegar na hora da cerimônia. Na hora de que chegarmos à cerimônia, ao momento da cerimônia, já é para a gente ter um background, já é para a gente ter a fundamentação básica para uma vida conjugal ajustada. Ok? Amém? Vamos ver então, queridos. Em primeiro lugar, eu quero que você observe uma coisa aqui muito importante que está no versículo 21. O versículo 21, ele diz assim: sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Se você observar, esse mandamento aqui, essa ordem, essa orientação, não está sendo nem para marido, nem para mulher. Ok? Olha bem para o texto. Sejam obedientes. Sejam quem? Nós temos aí o verbo no imperativo. Sejam quem? Sejam vocês. Vocês quem? Vocês, Efésios. Vocês, irmãos da igreja de Éfeso, sejam obedientes. Essa é a declaração de Paulo. A quem eles devem ser obedientes? Aí ele vai colocar o complemento. Ele diz: uns aos outros. E quem são esses uns aos outros? Todos os irmãos. Então esse texto inicialmente está dizendo que todos nós devemos ser obedientes uns aos outros. Portanto, esse texto está inicialmente nos dando uma orientação a respeito da relação entre qualquer pessoa e outra pessoa que exerça autoridade ou que tenha função de autoridade. Na verdade, não precisa nem ser um líder titular, mas se você está fazendo uma atividade ou exercendo uma atividade com uma outra pessoa, um outro irmão, alguém deve estar no comando dessa função. E se alguém está no comando, a pessoa que está como parceiro ou como subordinado, ela deve respeitar a outra e se submeter. Por exemplo, para que fique bem claro e bem prático, existe um irmão que fica ali no estacionamento.
quando ele recebe autorização minha, não só autorização, mas também autoridade para ele estar ali no estacionamento, ele está exercendo uma função de liderança. Ele está exercendo uma função de autoridade. A partir do momento que você entra ali no estacionamento com o seu carro, você tem a obrigação bíblica de respeitar aquilo que o irmão disser. Então, por exemplo, se o irmão que está lá responsável pelo estacionamento chegar para você e disser: irmão, você não vai poder estacionar o seu carro aqui. Por favor, estacione nesse outro lado aqui. Então, o que você terá que fazer? Obedecer. Amém? Obedecer. Se você chega, tem uma pessoa responsável ali pelo portão. Aquela pessoa pode ser um funcionário, pode ser um irmão da igreja. No momento que você vai entrar ou sair da igreja, se ele disser: irmão, aguarde um momento, não entre agora ou não saia agora, aguarde um momento, o que você faz? Obedece. Então, nesse sentido, você está sendo submisso ou obediente àquela pessoa. E é esse o princípio que Paulo está compartilhando no versículo 21, que é, portanto, um princípio geral, não é um princípio conjugal ainda. Entenderam? Mas, uma vez que a palavra de Deus nos diz que nós devemos nos submeter aos nossos irmãos, ou seja, nós devemos nos submeter uns aos outros, então, se você está casado com uma irmã, se você está casada com um irmão, você deve também se submeter a esse irmão. Deve haver uma submissão mútua. Porém, no casamento, o Senhor estabelece aqui uma ordem diferente. Aqui já entra uma outra questão. Ele estabelece claramente a prioridade da obediência. Ele estabelece a ordem de obediência. E no caso da vida conjugal, quem deve obedecer a quem? Aí nós já entramos no versículo 22. Deixa eu ajudar vocês a entenderem melhor. Paulo colocou uma ordem no versículo 21, que na verdade ele é apenas o escritor, o autor, mas a ordem vem de Deus. Então essa ordem que Paulo estabelece diz assim: sejam submissos uns aos outros. Isso vale para quem? Para todos, sem exceção. Amém? Sejam submissos uns aos outros. Mas Paulo, ele vem falando sobre Jesus e a igreja. E ele vai falar também, porque existe um paralelo entre Jesus e a igreja. Então, Paulo agora, ele vai, digamos assim, descer o nível nessa ordem que é dada pelo Senhor. Descer o nível não é no sentido que se utiliza popularmente. Quando a pessoa parte para a baixaria, aí diz assim: desceu o nível. Não é isso que eu estou falando. Literalmente descer o nível colocar-se numa ordem abaixo. Está submisso. Sub significa abaixo e a terminação misso vem já da palavra missão. Então, aquela pessoa está numa missão abaixo da outra. Ok? Então, Paulo diz, depois de dizer, todos devem ser submissos uns aos outros, ele diz, agora, vocês, esposas, devem ser especificamente submissas aos seus maridos. Amém? Os adultos estão entendendo isso, os casados? Os não casados estão entendendo isso? Porque você pode pensar assim:
esse assunto aí sobre casamento, sobre submissão, essas coisas, tem nada a ver comigo. Eu sou solteiro, eu sou jovem, eu sou adolescente. Então esse assunto não me interessa. Interessa sim, porque você tem que aprender com antecedência como é que você deve se comportar e como deve ser o relacionamento conjugal quando você escolher uma pessoa para a sua vida. Então tem que aprender com antecedência, tá bem? Porque se deixar para depois, isso vai dar confusão. Então aprende com antecedência. Portanto, o apóstolo Paulo está deixando aí bem claro nesse texto que quando existe uma questão no lar, e agora isso está no espaço, no âmbito de marido e mulher, se existir qualquer questão, quem tem a palavra final é o marido, o homem. Amém? Palavra final é o homem. Isso significa o quê? Que aquilo que as mulheres falarem não vale nada? Não. Não é isso. Aquilo que as mulheres falam tem valor. Aquilo que a sua esposa fala tem valor. E ai do homem que nunca escuta a esposa. Ai do homem que nunca escuta a esposa. Mas ai da esposa que pensa que sabe mais do que o marido. Ela está sendo tola e ela vai destruir de algum modo a família dela. Não é só o casamento dela. Vai destruir a família dela, porque isso vai trazer destruição para os filhos, de um modo geral. Pois bem, agora, depois de falar de submissão, Paulo vai fazer duas colocações, tá bem? Uma está no versículo 22, quando ele diz assim: esposas, obedeçam, ou mulheres, obedeça ao seu marido, ok? E depois, no versículo 25, ele faz uma segunda declaração: marido, ame a sua esposa. Então, resumindo, presta atenção, olha para mim. Resumindo, Paulo diz: todos devem se submeter uns aos outros. Mas, em se tratando de casamento, as esposas devem se submeter ou obedecer ao marido, e o marido, que está no versículo, dá uma olhadinha aí, agora você pode olhar para a Bíblia, versículo 25, o marido, ele tem uma outra função extremamente importante, qual seja, amar a sua esposa, tá? Então, todos obedecem uns aos outros. Todos se respeitam mutuamente. A mulher, ela tem que aprender a obedecer ao marido, e o marido tem que aprender a amar a esposa. Agora, depois o apóstolo Paulo vai pegar o texto e vai desenvolver cada declaração que ele faz. A primeira declaração que ele faz, qual é? Mulheres, obedeçam aos seus maridos. E o que ele diz sobre essa obediência? Primeira coisa, a obediência é uma postura que demonstra o respeito que nós temos por Cristo. Presta atenção, escutem bem, vocês mulheres principalmente. Mas isso vale para todos, não esqueçam. Tá certo? Vocês mulheres principalmente, presta atenção. Quando você respeita o seu marido, na verdade você está assumindo uma postura de respeito a Cristo. Porque a Bíblia diz que assim como Cristo é o cabeça da igreja, e eu quero agora que vocês participem, para eu não ficar com a impressão que vocês estão só olhando para mim, mas não estão entendendo nada, eu quero que você participe, tá certo? E aí, eu vou fazer a pergunta para você. Qual deve ser a postura das mulheres em relação ao marido? Qual?
Submissão, vou usar o termo que está aqui na Bíblia. Obediência. Tá bem? As mulheres devem obedecer ao marido. Agora, quando elas obedecem ao marido, elas estão fazendo uma declaração de respeito a Cristo. Vamos voltar para o versículo 21. Versículo 21 diz assim: sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que vocês têm por Cristo. Tem frases que ficam mal construídas. Por isso é que eu gosto de mexer na Bíblia. Não fica muito claro. A gente precisa de palavras mais simples que qualquer pessoa, mesmo que não saiba bem português, entenda. O que está sendo dito aqui é que quando uma mulher trata o marido com o devido respeito, ela está tendo uma atitude de respeito para com Cristo. Por que ela está tendo uma atitude de respeito para com Cristo? Porque foi Cristo que estabeleceu esse princípio. Quem estabeleceu que as mulheres devem respeitar e obedecer ao marido foi Cristo. Quando as mulheres fazem isso, elas estão declarando: eu respeito a Cristo. Eu estou fazendo aquilo que Ele me mandou. Então eu estou sendo obediente a Cristo quando sou obediente ao meu marido. Correto? Entenderam, mulheres? Agora, o inverso também é verdadeiro. Se quando eu obedeço, ou se quando você, mulher, obedece ao seu marido, você está tendo uma atitude de respeito para com Cristo, quando você desobedece ao seu marido, ou desrespeita ao seu marido, você está tendo uma atitude de desrespeito para com Cristo. Não é só para com Ele, é para com Cristo. Ficou claro isso? Você tem dúvida ou você acha que eu estou aqui enforcando o texto e obrigando ele a dizer o que ele não diz? Ficou entendido? Eu não perguntei se você está aceitando ou concordando. Eu estou perguntando se você está entendendo. Ficou claro? Se você vai aceitar ou não, ou não aceitar, se você vai concordar ou não concordar, isso aí é você com Deus. Você vai ter que prestar conta com Ele. Mas uma coisa você tem que saber. Se o texto está claro, está bem explicado, se para você esse princípio está muito bem esclarecido, se não há falha na interpretação, então você deve obedecê-lo. Tá bem? Caso contrário, você estará desobedecendo ou desrespeitando a Jesus. Agora me diz uma coisa, eu precisaria dizer algo mais, precisaria? Você é crente. E ao decidir ser crente, você declarou para Jesus que você seria fiel a todos os mandamentos que Ele deixou para nós. Você declarou publicamente que você o obedeceria em tudo. Em tudo significa, você vai obedecer também naquelas coisas que não lhe agradam. Certo? Portanto, uma vez que você fez essa declaração, não importa se o que está sendo dito é agradável a você ou não, se você concorda ou não, qual é a sua postura. Você vai obedecer. Entendeu? Você vai obedecer. Você vai obedecer aquilo que o Senhor mandou. E o que foi que Ele mandou que você faça? Vamos lá? O que foi que Ele mandou que você faça, com base aqui no versículo 21? Hein? Submeter-se ou obedecer ao seu marido. Porque quando você obedece ao seu marido, você está declarando que você respeita aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus ensinou. Tá bem? Vamos ver outra coisa. Então, se você quiser anotar o princípio aí,
Você pode anotar. O princípio é: a obediência mostra respeito a Cristo. A obediência, e aqui é de um modo geral, a obediência mostra respeito a Cristo. Quando você obedece o seu marido, você está fazendo uma declaração de respeito a Cristo. Ok? Não só uma declaração de respeito ao seu marido, mas também uma declaração de respeito a Cristo. Mas, pastor, o meu marido não merece ser respeitado, não. O homem é muito frouxo, o homem é mole, o homem não serve para nada. O homem não é homem, não faz o papel dele em casa. E o senhor está dizendo que eu tenho que respeitar esse homem? Tem. E não sou eu que estou dizendo, é Cristo que está dizendo. Tá certo? Por quê? Você vai respeitá-lo não porque ele tem grandes méritos. Você vai respeitá-lo porque você respeita Jesus. Vocês estão entendendo que acima de tudo está Jesus? Então, minha filha, não venha com esse papo. Eu amo Jesus. Aí tudo que ele manda eu faço. Eu sou tão obediente a ele. Mas a meu marido não dá. Aí não dá. Ó, não funciona assim. Se não obedece ao seu marido, você não obedece a Deus. Afinal de contas, você passou não sei quantos anos orando, pedindo a Deus um marido. Pelo menos aquelas que são servas de Deus, ou aquelas que têm um temor a Deus. Não foi? Você não passou anos pedindo que Deus lhe desse um rapaz bom para namorar, uma pessoa séria, comprometida, que lhe amasse, que fosse responsável. Você fez toda aquela lista. Aí, finalmente ele veio. O Senhor o colocou no seu caminho. E agora que ele chega, você quer tratar ele como nada? Você quer tratar ele do jeito que você trata o cachorro? O seu gato? Tem lógica isso? Então, se você pediu, respeite, valorize. Porque foi Deus que lhe deu em resposta à sua oração. E você deve respeitá-lo, obedecê-lo, honrá-lo, se você realmente quer ter a bênção de Deus na sua vida. Amém? Agora, uma outra coisa que está implícito nesse texto inicial, quando fala sobre a obediência da esposa ao seu marido, é o seguinte: a obediência a Deus é o modelo de obediência no casamento. Versículo 22. Dê uma olhada aí para o texto. Vamos ler. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. E o pior é esse texto aqui, que é pesado. Você não acha não pesado esse texto? Vocês nem olham para ele, porque quando você escuta o versículo 22, você já fica com ódio. Aí você fecha os olhos e não quer nem ver o resto. Que é mais sério ainda, né? Mas observe. Obedeça ao seu marido. Aí eu vou botar no português que todo mundo entende. Obedeça ao seu marido do mesmo jeito que você obedece a Jesus. Pegou pesado, não pegou não? Não pegou pesado? Do jeito que você obedece a Jesus, você deve também obedecer ao seu marido. Essa frase, ela pode ter duas interpretações. No caso aqui, ela vai ter exatamente as duas ideias em si. A primeira ideia, quando diz assim, obedeça ao seu marido do jeito que você obedece ao Senhor, pode ter o seguinte sentido: assim como você obedece ao Senhor, obedeça também ao seu marido. Mas ela pode ter um outro sentido. O segundo sentido é: olha, do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira que você obedece a Jesus, você deve obedecer também ao seu marido.
Vocês conseguem ver a diferença? É muito sutil. Olha, quando ele diz assim, na primeira interpretação, no primeiro entendimento, quando diz assim, obedeça a seu marido assim como você obedece a Jesus, está se referindo ao obedecer. Quando você fala, obedeça ao seu marido assim como você obedece a Jesus, está se referindo à forma de obedecer. Não está mais centrado na obediência, mas nas várias áreas de obediência. É como se ampliasse sua responsabilidade de obediência. Entendeu? Por exemplo, se Deus disser para você, não almoce hoje, você não almoça, não é? Se Deus disser para você, vá ao supermercado, você vai ao supermercado. Então, assim como, quando Deus manda você ir para o supermercado, você vai. Quando Deus manda você não almoçar, você não almoça. Se o seu marido lhe disser, vá ao supermercado, vá. Se o seu marido lhe disser, não almoce hoje, não almoce. Os homens estão se sentindo cada vez mais poderosos. Não é? Os homens estão se sentindo cada vez mais poderosos. Mas eu não estou dizendo que deve ser assim. Eu só estou dizendo as duas formas como o texto pode ser entendido. De qualquer modo, você, esposa, deve obedecer ao seu marido. E presta atenção, uma coisa muito importante para os jovens, viu? Principalmente os que têm namorado ou namorada. Aqui o texto não está dizendo, mulheres obedeçam aos homens. Aqui está dizendo, esposas obedeçam aos maridos. Porque namorado não tem poder de controle sobre a namorada. Ainda são namorados. Essa regra é para marido e mulher. Amém? Amém. Estão vendo como não tem nada a ver com machismo? Se tivesse a ver com machismo, valeria para todo homem e toda mulher. Não. E tem uns gaiatos, controladores, mandões, que gostam de abusar de autoridade, que querem mandar na namorada. Você é minha namorada, agora quem manda sou eu. Não. Enquanto a gente for namorado, quem manda é meu pai. Entendeu? É o pai que manda. Agora, depois que casar, finda a autoridade do pai. E quem é que manda? Marido. Pastor, eu não concordo com nada disso, não tem problema, não casa. Por que a gente tem dificuldade para aceitar isso? Por que as mulheres têm tanta dificuldade para engolir esse negócio? Porque elas estão o tempo todo pensando no tipo de marido que ela arranjou. Você arranjou a pessoa errada para a sua vida. E agora você quer derrubar a regra, dizendo que ela não vale, ela não presta, ela é abusiva, ela é errada, que não foi Deus que falou isso, que não tem nada a ver com Deus. Não. Só porque a regra não funciona para você, e não funciona para você porque você fez a escolha errada. Não é porque ela não funciona. Porque para quem fez a escolha certa, ela funciona perfeitamente bem. Agora, às vezes, o problema não é só com o marido. Às vezes a regra não funciona para você porque você é rebelde. Você não quer obedecer a ninguém, respeitar ninguém. Você quer simplesmente fazer só o que você quer e acabou-se. Você quer simplesmente fazer só o que você acha certo e acabou-se. Entendeu? Então aí você bota a culpa na regra. A regra é errada, a regra não funciona. A regra é abusiva. Esse mandamento aí não é de Deus. Isso aí é coisa da cabeça do apóstolo Paulo. Não, queridos. É sim
orientação de Deus. Esse texto também foi inspirado por Deus. Então, mulheres, obedeçam aos seus maridos. Há uma outra coisa que eu quero compartilhar com você. Efésios 5:23, para você verificar que a interpretação não está errada. Por que as esposas devem obedecer ao marido? Porque Deus deu ao marido, versículo 23, autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. Assim como Deus deu a Cristo autoridade sobre a igreja, também Ele deu ao marido autoridade sobre a esposa. Ok? Amém? E você, homem, que quer ter uma mulher submissa, uma mulher que lhe respeite e que lhe obedeça, decida isso antes de casar, porque depois complica. Depois a briga é feia, a batalha é grande. E pode ser que você não ganhe. Você pode pensar assim, não, essa bichinha é desse jeito. Mas depois que a gente casar, eu vou botar ela no lugarzinho dela. Tem umas que você consegue, tem outras que não. Ela vai botar você no lugarzinho seu. Porque tem mulheres com personalidades fortíssimas e que elas nunca vão aceitar isso aqui. Agora, elas não aceitam isso aqui não é porque tem personalidade forte, é porque são rebeldes mesmo. Isso não tem nada a ver com personalidade forte. Aliás, obedecer não cancela a personalidade de ninguém. Não cancela. As mulheres têm esse medo de perderem a personalidade. Elas dizem assim, ai, se eu for fazer o que o meu marido quer, olha, e não é o que o marido quer. A frase é essa. Se eu for fazer só o que o meu marido quer, mas a Bíblia ensina em algum canto que você deve fazer só o que o seu marido quer? Hein? Não. Mas quando houver um impasse e que vocês não conseguirem entrar em um acordo comum, quem deve ter a palavra final? O marido. Pastor, e se ele fizer besteira? Aí você usa aquela frase que você adora. Eu não te disse? Eu sabia que ia dar errado. Estou brincando. Essa frase já é uma manifestação da rebeldia. Se ele fizer uma besteira, você ajuda ele a consertar a besteira. E se espera que esse homem tenha humildade para reconhecer que fez besteira e da próxima vez ele ouvir a esposa. Porque o certo seria ouvir a esposa. Ok? Lá em casa eu ouço a Patrícia. Claro que ouço. Ouço sim. E quando eu vejo que ela está certa, eu sigo. Tem horas que eu digo, amor, então tu decide isso aí. Eu deixo ela decidir. Então a Patrícia, lá em casa, quem manda é a Patrícia, quando eu deixo. Quando eu deixo, é ela que manda. Mas, irmãos, a questão aqui não é uma disputa. Eu estou misturando aqui coisas sérias com brincadeiras, mas a questão aqui não é uma disputa. A questão aqui é uma questão do respeito mútuo. Volta lá para o versículo 21. Até o marido, em determinados momentos, ele deve ceder e obedecer à esposa. Entendeu? Porque as mulheres têm uma percepção, têm um sexto sentido, que por mais que a gente argumente, a gente não sabe explicar, mas elas estão certas. Mesmo que elas não consigam provar que estão certas, elas estão certas. E o marido que for sábio, ele tem que aprender a ouvir a esposa. Porque isso vai livrá-lo de muito problema, de muita confusão desnecessária. Agora, quem é que tem a palavra final?
quando há um impasse, conversamos os dois, cada um deu sua opinião, não chegamos a um fator comum, não chegamos a uma conclusão. Então, nesse caso, quem é que tem a palavra final? O marido. Se der errado, os dois comem um angu juntos. Tá certo? Mas a Bíblia prevalece até hoje. Ah, pastor, mas isso aí foi quando a Bíblia foi escrita. Agora isso não vale mais nada, não. Então, se isso aqui não vale mais nada, me diga o que ainda vale na Bíblia. Somos nós que vamos dizer o que ainda vale daquilo que Deus disse? Dentre todas as coisas que Deus disse, nós vamos decidir o que vale e o que não vale, o que nós vamos obedecer e o que nós não vamos obedecer. Não, queridos, não pode ser assim. Não pode ser assim. Amém? 8 horas, passou rápido. Então, Efésios 5, 23, olha aí. O marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. Ok? Cristo tem autoridade sobre a igreja, mas na palavra de Deus, a igreja não representa a esposa. Então, nesse caso, o marido tem autoridade sobre a esposa. Se você observar, simplificar, é como se o marido simbolizasse Cristo e a esposa simbolizasse a igreja. Assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja, o marido tem autoridade sobre a esposa. E quem deve ter a palavra final? Na igreja, quem tem a palavra final? E em casa, quem tem a palavra final? Marido. Ele representa Cristo. Ele é o cabeça do lar. Ele é o cabeça da igreja. Aí inventaram aí, as rebeldes inventaram essa conversa besta. Ele é o cabeça, mas eu sou o pescoço. Na verdade, você limitou sua função e sua importância. Porque de acordo com Deus, você não é para ser o pescoço, você é o corpo todo. Você sabia? A mulher simboliza o corpo todo. A igreja não é o corpo? Então a mulher é o corpo do homem. Entendeu? Então, quando você se limita a ser o pescoço, você, na verdade, está perdendo com isso. Ok? Amém, queridos? Vamos ver o último princípio. Efésios 5, 24. Leia aí. Assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido, ok? Então, a esposa deve ser obediente em tudo, gente. Não justifica a esposa dizer assim, não, isso aqui eu lhe obedeço, porque aqui eu concordo, aqui eu gostei, aqui eu aprovei, mas nisso aqui eu não lhe obedeço, não. O texto aqui diz, em tudo. Os namorados aí estão pegando o negócio, estão entendendo como é que a coisa é para ser? Quando casarem, é claro que enquanto vocês namoram, você já vai fazendo os testezinhos. Viu? Você já vai fazendo aquelas análises. A mulher nunca é sempre do contra. Tudo tem que ser conforme ela quer, conforme a vontade dela. Então tu presta atenção. Essa mulher aí vai te dar trabalho. Vai te dar trabalho e não vai ser pouco, não. Entendeu? Então, meu irmão,
procura outra. Se a mulher não quer ser mandada, se a mulher não quer obedecer ninguém, não quer respeitar ninguém, então fica solteira. Ou então arranja um abestado. Porque tem. Tem. Mas se ela quiser um homem que sustente a ela, que vá à frente, que bote moral na coisa, que proteja ela, com certeza esse homem não vai ser um abestado. Ele vai querer ser ouvido, ele vai querer ser respeitado, ele vai querer ser obedecido. Por quê? Você está o tempo todo dizendo a mesma coisa para uma pessoa e ela sempre faz o contrário do que você diz. Isso não funciona em relacionamento nenhum, muito menos no casamento. Tá certo? Amém, querido? Vamos todos ficar de pé? Eu quero colocar agora diante de você o desafio de tomar uma decisão. Isso vale para as casadas e solteiras. Eu quero convidar você a tomar uma decisão. Não é questão de preconceito, mas é para o seu bem. Desde que eu me converti, que eu aconselho casais. Eu era solteiro e eu não entendia por que pessoas de cabelo branco me procuravam para pedir aconselhamento. Meu pai e minha mãe, quando tinham problemas, conflitos, eles me procuravam para pedir conselho. Então, a experiência nos ajuda muito. E eu tenho visto o quanto pessoas maravilhosas estão sendo destruídas por não obedecerem a esses princípios tão simples. E eu quero colocar isso diante de você. Eu quero que você entenda que desobedecer a esses princípios é pecado, e é pecado sério. Traz consequências. Depois você não sabe por que você casou e o seu filho... Você não sabe por que o seu filho vai para as drogas. Por que ele não quer mais saber do pai nem da mãe. Por que ele é desajustado. Por que nem o psiquiatra resolve? E às vezes essas coisas têm origem nessa falta de harmonia, começando pelo casal. Então, meus amados, eu quero agora orar por você, desafiar você. Amém? Eu quero chamar você, mulher. Você gostaria de ter uma vida diferente do modelo que está aí na sociedade. E se você gostaria de dizer hoje para Jesus e dizer publicamente: irmãos, eu tomo agora uma decisão de aceitar sobre mim a autoridade do meu marido, de respeitá-lo, de honrá-lo, assim como eu jurei no dia do casamento. Agora não é mais dia de casamento. Agora você já está consciente da realidade. Você não está sob o efeito da emoção. Agora você está com os pés no chão. E você agora quer colocar sua vida diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero obedecer a Ti. Eu não quero Te desonrar. Eu não quero Te desrespeitar ao desrespeitar a pessoa que Tu escolheste para a minha vida. Para me liderar, para me proteger, para me conduzir, para me ajudar a caminhar pelos caminhos certos. Eu quero orar por você, se você quer dizer isso para o Senhor agora e quer vir aqui à frente para pedir oração, quero orar por você. Então saia do seu lugar e venha aqui à frente, eu quero orar por você. Tenha vergonha não. Vergonhoso é viver essa coisa que a gente vive dentro de casa, fazendo de conta que o nosso casamento é uma bênção quando não é, e a gente vendo toda a desgraceira na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Irmão, ser humilde é uma virtude. Ser humilde é uma virtude. Só pessoas humildes recebem a bênção do Senhor.
Aquelas que não sabem ser humildes vão ser quebradas. É essa palavra que a Bíblia usa. Vão ser quebradas para aprender a humildade. Então, se você quer colocar a sua vida nas mãos do Senhor e quer pedir a Ele, Senhor, me ajude a ser uma mulher submissa. Eu não quero ser como a mulher tola que destrói o seu lar com as próprias mãos. Eu quero aprender a honrar o meu marido por causa do amor que eu tenho a ti. E a ele, eu quero viver uma vida que honre o meu marido. Não estou vendo nenhuma jovem aqui. E a oportunidade de você vir aqui e dizer, Senhor, quando eu me casar, quando tu me concederes a pessoa que eu tenho pedido a ti, eu quero desde já, Senhor, assumir contigo o compromisso de que eu serei uma esposa respeitadora, uma esposa que vai honrar, que vai valorizar o meu marido. Eu quero vê-lo como um presente teu, Senhor, para a minha vida. Aproveite essa oportunidade, porque infelizmente hoje os adultos estão ensinando os jovens, aliás, desde criança já estão sendo ensinados a desrespeitarem os líderes, a desrespeitarem marido, desrespeitarem todo mundo. E Satanás está dominando a nossa sociedade por causa disso. Ele é que é o pai da rebeldia. Ele é o maior rebelde da história do universo, de toda a criação de Deus. Então não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Vamos orar, queridos. Pai eterno, que bom, Senhor, que alegria há no meu coração em ver essas irmãs aqui na frente. Ah, meu Senhor, que bom que elas entenderam a Tua palavra. E apesar de ser uma palavra realmente pesada, Senhor, porque a nossa carne resiste à submissão, a nossa carne resiste ao quebrantamento, a nossa carne quer sempre estar no trono, quer dominar, não quer se submeter. Eu me alegro, Senhor, porque vejo aqui o agir do Teu Espírito no coração destas irmãs. Que a Tua graça seja sobre elas. Que o Teu Espírito Santo esteja muito presente na vida delas, para que elas consigam, Senhor, colocar em prática a decisão que tomam agora. Alcança estas vidas e recompensa estas vidas. Recompensa, meu Senhor, a decisão delas de serem submissas, respeitadoras, obedientes aos seus maridos, agora ou no futuro. Recompensa, Senhor, com homens sérios, homens responsáveis, que cuidem bem delas, meu Senhor. Que elas não sintam falta de coisa nenhuma, porque elas terão, Senhor, os seus maridos para suprir as suas necessidades, as suas carências. Ó Deus, manifesta a Tua glória e o Teu poder nestes lares aqui representados, meu Senhor. Cada uma destas mulheres, meu Senhor, é a representação de um lar que hoje já é presente ou que será uma realidade futura. Senhor, que a Tua graça, de um modo especial, se manifeste, que a Tua glória, Senhor, se manifeste sobre estas mulheres, meu Senhor. Mulheres segundo o Teu coração, porque mesmo tendo pecados, admitem, reconhecem os seus pecados, mas estão dispostas a abandonar os seus pecados para serem obedientes a Ti, para honrarem o Teu nome. Eu peço, meu Senhor, assim como elas honram o Teu nome, em aceitarem a Tua palavra do jeito que ela está escrita. Senhor, que Tu honres também a elas e lhes concedas, meu Senhor, famílias equilibradas, ajustadas, que tragam para elas alegria, realização, que elas possam ter nos braços, no colo, meu Senhor, pessoas ajustadas, meu Senhor, maridos que as amem profundamente, que sejam, meu Senhor, como o pai de Samuel, Senhor, quando ele falando à sua esposa Ana, ele
mesmo declarou com tanta confiança que ele valia para ela muito mais do que 10 filhos. Meu Senhor, que essas mulheres encontrem nos seus maridos, nos seus companheiros, homens fiéis a elas, homens que as honrem, que as amem, meu Senhor, que sejam extremamente carinhosos, afetivos e que possam, meu Senhor, em tudo estar presentes para que elas nunca se sintam desamparadas ou abandonadas, mas que elas saibam honrar esses homens, meu Senhor, respeitar, obedecer, que elas tenham um comportamento digno, meu Senhor, do valor destes varões que tu has de lhes conceder. Que assim aconteça na vida de cada uma e que o teu nome seja glorificado e exaltado para sempre. Nós oramos e somos agradecidos, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Deus abençoe.